Olha, eu vou te contar uma história que vai mexer com a sua cabeça. E não é daquelas histórias de site esotérico, não. É documentada, verificada, publicada em revista médica. E até hoje, os cientistas não sabem explicar direito. 20 de novembro de 2008, Hospital da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, 8 horas e 14 da manhã. Uma mulher de 35 anos está deitada numa mesa de cirurgia. O nome dela, Pam Reynolds. Pam tem um aneurisma cerebral gigante. Basicamente, uma bomba relógio dentro da cabeça dela. Qualquer dia, aquilo explode e ela morre. Mas tem um problema. O aneurisma está numa região tão delicada do cérebro que operar do jeito tradicional é suicídio. Então os médicos vão fazer algo radical. Algo que soa como ficção científica. Eles vão matar Pam. De propósito. Peraí, deixa eu explicar. O procedimento se chama hipotermia profunda com parada circulatória. É bizarro. Os médicos vão resfriar o corpo de Pam até 10 graus Celsius. Vão drenar todo o sangue do corpo dela. O coração para, o cérebro apaga. Zero atividade elétrica. Para todos os efeitos, ela está morta. Isso dura 7 minutos. 7 minutos onde Pam Reynolds não existe mais como ser vivo. Depois, eles revertem o processo, aquecem o corpo, bombeiam o sangue de volta e torcem para ela acordar. E ela acordou, mas quando acordou, ela contou uma coisa que os médicos não esperavam. Ela disse que estava consciente durante os 7 minutos, que viu tudo, que ouviu tudo, enquanto estava morta. Meu nome é Marcelo Marten e hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da medicina moderna. Porque acontece que, quando algumas pessoas morrem, elas não vão para lugar nenhum. Elas ficam ali, flutuando, observando, conscientes. E quando voltam, elas trazem histórias que a ciência não consegue explicar. Bora? Ato 1. A cirurgia. Então, voltando para Pam, depois de contar o que ela viu, preciso te explicar exatamente o que aconteceu naquela sala de cirurgia. Porque, cara, é importante você entender que não tem nada de vago aqui. Tudo foi documentado, filmado, registrado. 8 horas e 14 da manhã. Pam entra em anestesia geral. Apaga completamente. Até aqui, nada de diferente. Cirurgia comum. Mas aí acontece as coisas esquisitas. Os médicos colocam fones de ouvido nela. Fones que emitem um clique alto, constante. Por quê? Para testar se o cérebro dela está funcionando. Enquanto aqueles cliques tocam, eles conseguem medir a atividade cerebral dela. Se o cérebro responde aos cliques, ela está viva. Se não responde, o cérebro apagou. Depois eles cobrem os olhos dela, tampam com gases, esparadrapo, fita cirúrgica. Impossível ver qualquer coisa. E aí começam a resfriar o corpo. Sabe quando você bebe água gelada rápido demais e dá aquela dor de cabeça? Agora imagina o corpo inteiro sendo resfriado, por dentro. Sangue gelado correndo nas veias, órgãos desligando um por um. Temperatura caindo, caindo, caindo. Até chegar em 10 graus. Neste momento, o monitor cardíaco para. Linha reta, sem batimento. O encefalograma também para. Linha reta, sem atividade cerebral. Os cliques no fone de ouvido, o cérebro não responde mais. Então eles começam a drenar o sangue, todo ele, para fora do corpo, porque com o aneurisma cheio de sangue, qualquer toque nele estoura. Mas sem sangue, dá para operar. E é aqui que a história fica insana. Porque neste exato momento, Pam Reynolds está morta. Tecnicamente morta. Coração parado, cérebro apagado, sem sangue. Os médicos estão operando um cadáver que, em 7 minutos, eles vão tentar ressuscitar. Mas, segundo Pam, ela não estava inconsciente. Ela conta que ouviu um barulho. Um zumbido grave. Então sentiu algo estranho. Como se ela estivesse sendo puxada para cima, saindo do corpo.
E quando abriu os olhos, ela estava flutuando em cima da mesa de cirurgia, olhando para baixo, vendo o próprio corpo. E aqui, cara, aqui é onde a gente precisa prestar atenção. Porque Pan não descreve coisas vagas tipo, vi uma luz, eu senti paz. Não, ela descreve detalhes específicos, detalhes que ela não deveria saber. Primeiro, a ferramenta. Pan disse que viu os médicos usando uma serra, mas não uma serra normal de hospital. Ela descreveu como uma escova de dentes elétrica, com encaixes intercambiáveis, como se fosse uma furadeira, mas para osso. Detalhe, Pan nunca tinha visto aquilo antes. Ela não era médica, não trabalhava em hospital. E a ferramenta que ela descreveu se chama Serra Craniana Midas Rex, que é exatamente isso, uma furadeira com pontas intercambiáveis. E visualmente parece mesmo uma escova de dentes elétrica. Segundo, a conversa. Pan disse que ouviu a cirurgia falando sobre as veias dela, que eram muito estreitas, pequenas demais, foram as palavras. Detalhe, isso está nos registros médicos. A cirurgiã, de fato, comentou isso durante o procedimento. Mas, como Pan ouviu, ela estava morta, com fones de ouvido tocando cliques altos, com o cérebro completamente desligado. E terceiro, o detalhe que ninguém esperava. Pan disse que uma das enfermeiras estava preocupada com algo pessoal, algo que tinha acontecido na casa dela naquela manhã. Uma briga com o namorado. E aqui, cara, aqui que fica bizarro, porque ninguém na sala sabia disso, exceto a enfermeira, que depois confirmou. Ela tinha brigado com o namorado naquela manhã. Não contou pra ninguém, não comentou com colega nenhum. Era algo privado, mas Pan, de alguma forma, sabia. Como? Bom, antes de responder isso, deixa eu terminar a história, porque ainda não acabou. Então, Pan tá flutuando acima da mesa, vendo tudo. Os médicos, as ferramentas, as conversas. Mas, segundo ela, isso era só o começo. Ela disse que, em algum momento, sentiu algo puxando ela. Não para cima dessa vez, mas para longe, para fora da sala. E ela foi. Primeiro disse que passou por um túnel escuro, mas não era assustador. Era acolhedor. E no final do túnel tinha uma luz. Tá. Eu sei, você deve estar pensando, óbvio, todo mundo descreve isso. E é verdade, túnel de luz é clichê, mas Pan vai além. Ela disse que quando saiu do túnel, chegou num lugar diferente, um lugar que ela chamou de vivo. Campos verdes, flores, cachoeiras. Mas não era só bonito, era mais real que a própria realidade. As cores eram mais vibrantes, os sons mais nítidos, como se a vida inteira dela tivesse sido visto tudo desfocado, e ali, finalmente, estava tudo em 4K. Ela não estava sozinha. Tinha uma mulher com ela, uma jovem, olhos azuis, cabelos castanho. Pan não reconheceu na hora, mas a mulher emanava amor. Amor incondicional, sem julgamento, sem medo. E a mensagem era clara. Sem palavras, mas clara. Você é amada. Você sempre foi amada. E não importa o que você faça, isso nunca vai mudar. Pan disse que, naquele momento, todo o medo que ela carregou a vida inteira sumiu. Toda a ansiedade, todo arrependimento desapareceu. Porque ali, nada disso importava. Mas aí, algo mudou. A mulher de olhos azuis disse que Pan não podia ficar, que ela precisava voltar e que tinha coisas para fazer ainda. E Pan não queria. Ela queria ficar ali, naquele lugar onde não existe dor, não existe medo, só amor. Mas não teve escolha. Ela foi puxada de volta para dentro do túnel, de volta para a sala de cirurgia, de volta para o corpo. E quando ela acordou, a primeira coisa que ela sentiu foi dor. Dor física, dor emocional. Porque ela tinha estado no lugar mais perfeito que existe e agora estava de volta aqui, neste mundo quebrado, cheio de medo, cheio de dor.
Meses depois, Pan estava folheando um álbum de fotos antigo da família e viu uma foto que ela nunca tinha visto antes, de uma tia que morreu anos antes dela nascer. E cara, era ela, a mulher de olhos azuis, a mulher do outro lado. Agora, respira fundo, porque a gente precisa falar sobre o que a ciência acha disso. Olha, eu passei semanas pesquisando isso, li artigos, estudos, entrevistas, e a verdade, a ciência está dividida, violentamente dividida. De um lado, você tem os céticos, que dizem que tudo foi alucinação, que o cérebro, mesmo sem oxigênio, pode criar experiências vívidas nos últimos segundos, que Pan ouviu as conversas enquanto estava sob anestesia leve, que ela viu a serra em algum momento antes da cirurgia, que a história da enfermeira talvez ela tenha inventado depois. E olha, eu entendo o ponto deles, porque se a gente aceita que Pan estava consciente enquanto morta, a gente tem que reescrever tudo o que sabemos sobre consciência, sobre morte, sobre o que diabos a gente é. Do outro lado, você tem os que acreditam. E não são malucos de internet, não. São neurocirurgiões, psiquiatras, pesquisadores, gente com doutorado, publicações em revistas sérias. Tem um cara chamado Eben Alexander, neurocirurgião, Harvard, 15 anos de carreira, cético até o osso sobre experiências espirituais. Ele mesmo atendia pacientes que contavam histórias parecidas. E educadamente explicava que era química cerebral, até que aconteceu com ele. Meningite bacteriana, coma, cérebro destruído. E quando acordou, contou exatamente a mesma coisa que Pan. Túnel, luz, amor incondicional. Um lugar mais real que a realidade. E esse cara que passou 15 anos dizendo que isso era impossível, hoje diz que estava errado, que consciência não vem do cérebro, que o cérebro é só um receptor, como um rádio. Quebra o rádio, a transmissão continua. E olha, eu não sei quem está certo, ninguém sabe, porque a gente não tem como testar isso. Não dá para botar alguém numa máquina e medir a consciência. A gente só mede a atividade elétrica. E a atividade elétrica não é consciência, é só eletricidade. Mas tem uma coisa que eu sei, e todos os estudos concordam com isso. Pessoas que passam por experiências de quase morte voltam diferentes, completamente diferentes. Elas perdem o medo da morte, 100% delas. Não é exagero. Todos os estudos mostram isso. Zero medo. Elas ficam mais empáticas, mais presentes, menos preocupadas com dinheiro, status, aparências, mais focadas em relacionamentos, em amor, em viver de verdade. Muitas largam o emprego, terminam relacionamentos ruins, reaproximam-se da família, mudam de vida completamente. Porque depois que você morre e volta, você percebe o que realmente importa. E quando perguntadas se gostariam de não ter passado por aquilo, quase todas dizem, não, foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, importa se é real, se foi alucinação ou não, se uma experiência transforma alguém para melhor, se tira o medo, se traz mais amor. Importa a explicação? Ou importa só o efeito? Eu não sei a resposta, mas sei de uma coisa. Olha, eu passei semanas nessa história, lendo, pesquisando, pensando, e no final percebi algo. Talvez a pergunta não seja o que acontece depois da morte, talvez a pergunta seja como eu estou vivendo agora. Porque, no final das contas, seja lá o que te espera, você só tem controle sobre uma coisa, o hoje. Como você trata as pessoas, quanto amor você dá, quanto medo você deixa te controlar, quanto tempo você desperdiça com coisas que não importam. Pan Reynolds morreu e voltou. E disse que, do outro lado, só uma coisa importava, o amor. Só isso, nada mais. E talvez essa seja a única resposta que a gente precisa. E olha, se você chegou até aqui, você está assistindo um canal que começou do zero há poucos dias.
O último vídeo sobre o caso Astrogildo foi o primeiro. E vocês transformaram aquilo em 80 mil views, mais de 3 mil inscritos, do 0 para 3 mil. Então, se você se inscrever agora, você não é só mais um número. Você é um dos pioneiros. Um dos primeiros que acreditou nisso aqui quando ainda era só uma ideia. E quando esse canal tiver, sei lá, 100, 1000, 500 mil inscritos, quem sabe, você vai poder dizer, eu estava lá desde o começo. Então, aperta o botãozinho aqui de se inscrever, ativa o sino e vem construir isso comigo, porque a gente está fazendo história juntos. E me conta nos comentários, você acredita em experiência de quase morte? Ou para você é só química cerebral? Quero saber o que você pensa. Valeu de coração, até o próximo vídeo